Boa tarde a todos. Com alegria que aqui estamos, estudando, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Espero que todos estejam bem, se cuidando, com saúde, não é? E vamos em frente, confiando em Deus, em Jesus, na espiritualidade. Vamos fazer a nossa prece inicialmente, elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, essa espiritualidade tão amiga, Dr. Herman, Dr. Bezerra, Luiz Sérgio, nossos mentores, tantos outros queridos, agradecidos pela oportunidade bendita de estudo. E pedir, sim, ajuda-nos a sermos instrumentos fiéis, verdadeiros, da sua palavra, Jesus, desse Evangelho que sustenta os nossos corações. Se conosco, se com os nossos pensamentos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 19, ao estudo do Evangelho, que tem como título A Fé Religiosa, Condição da Fé Inabalável. Eu gostei muito de fazer esse estudo. Bom, eu gosto bastante de estudar, né, o Evangelho, o Livro dos Espíritos. Então, eu fiquei muito feliz de poder entender um pouco mais certas coisas, certas definições, certos conceitos. Não vou falar para vocês que a gente entende tudo, né? Mas a gente, aos pouquinhos, a gente vai abrindo a nossa mente para esses conceitos. Então, hoje vamos iniciar no item 6. Hoje são 2 itens, 6 e 7. Então, no item 6, Kardec fala assim para a gente. Sob o ponto de vista religioso, a fé é a crença dos dogmas particulares, que constituem as diferentes religiões. E todas as religiões têm seus artigos de fé. Então, a gente vai dando paradinha e vai comentando sobre isso. O que Kardec vem falar para a gente? Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença de dogmas. O que é um dogma? É algo que não se discute, ou de uma doutrina religiosa, ou de um sistema. É algo que não se precisa provar, que não se questiona, né? Se apresenta ali para a gente de caráter decisivo e absoluto. A maioria das religiões, elas têm seus próprios dogmas, seus artigos de fé. Então, por exemplo, na religião católica existem alguns dogmas, né, sobre a existência e a eternidade do inferno, dogma das penas eternas, que o Livro dos Espíritos vem esclarecer de forma bem clara para todos nós, não é? O outro dogma da igreja fala sobre a Trindade, que Deus é constituído, é formado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então, sob o ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas de diferentes religiões, né? Então, vamos lá. Quanto à fé, aí Kardec vem mostrar para a gente. Quanto à fé, ela pode ser de duas maneiras: raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo com a evidência e a razão. Então ele apresenta aqui as duas fés. Fé cega é que a gente pesquisando essa fé, ela alimentou durante muito tempo o ser humano, nós, vamos falar assim. Era uma crença imposta pela força, né? Era uma imposição do que várias doutrinas religiosas pregavam. As pessoas, elas tinham que aceitar determinadas verdades,
né, trazidas por essas religiões sem questionar, sem analisar o que estava sendo falado. Ou às vezes, quando elas analisavam, quando elas começavam a pensar e questionavam, elas eram ditas, né, elas eram rotuladas como hereges. E esses dogmas produziram um número grande de incrédulos, como a lição traz mais na frente, porque ela exigia que se deixassem de lado, como a gente falou, o raciocínio e o livre-arbítrio. A gente sabe, né, que muitas pessoas, elas ainda têm essa fé, não é? Elas alimentam essa fé. De olhos fechados, elas não raciocinam, elas acreditam piamente, vamos dizer assim, nos líderes, né? Líderes políticos, líderes religiosos. Até um tempo atrás, não, bastante tempo, não é? Saiu no jornal o movimento de um líder religioso, Jim Jones, que arrebanhou, não é, milhares de pessoas com a sua fala religiosa, fazendo com que essas pessoas se suicidassem tomando veneno. Então, olha, muitos até não queriam fazer cometer esse ato, mas a maioria, né, fez dessa forma. Então, olha a fé cega aí presente. No livro Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis, vem trazer a seguinte informação para a gente em relação a isso. A doutrina de Jesus, tal como se expressa nos evangelhos e nas epístolas, é doutrina de liberdade. A afirmação dessa liberdade moral e da supremacia da consciência é repetida em quase todas as páginas do Novo Testamento. Foi por terem desconhecido esse fato que os chefes da igreja fizeram desorientar o cristianismo e oprimiram as consciências, impuseram a fé em vez de a solicitar a vontade livre e esclarecida do homem. E assim fizeram na história do catolicismo o calvário da humanidade. Então, Leon Denis, ele está falando de que fé? Que oprime, muitas vezes, a consciência, né, não permite o questionamento. É a fé cega, a fé que anula a razão. Algumas instituições religiosas, né, se esforçaram durante muito tempo, impedindo assim que o ser humano pensasse, raciocinasse. Menosprezaram em muitos momentos a razão, o uso da razão, que é um instrumento valioso que recebemos de Deus. Às vezes os meus alunos falam assim, raciocinar dói, pensar dói. Eu fico olhando para eles, mas o caso deles é a preguiça mesmo, não é? Depois Kardec vem falar sobre a fé raciocinada. Aí a gente também vai lendo, né? Vai entendendo que essa fé raciocinada, ela nos vem com Jesus, dos seus ensinamentos, no seu evangelho. Não é? Jesus, ele mudou completamente o conceito de religião, como educador de almas, como mestre, né? Como a gente fala sempre. Ele sabia não só tocar os sentimentos das pessoas, mas fazer com que elas entendessem o que ele estava falando, o que estava sendo dito, seus ensinamentos, introduzindo o quê? A razão, o entendimento. Aí a gente traz uma pequena passagem de Jesus quando ele vai, no sábado, almoçar na casa de um fariseu, ou de, acho que, doutores da lei, e ele então, e lá está presente um senhor doente. E ele
Então pergunta assim, aquelas pessoas: é lícito curar no sábado? Será lícito curar no sábado? E as pessoas não respondem. E ele então cura aquele doente, né? E o doente então vai embora, se despede e vai embora. Depois ele volta e pergunta para aquelas pessoas, para o fariseu, para os doutores da lei, qual dentre eles que se tivesse um filho, ou um jumento, ou um boi, né, que caísse num poço, eles não iriam salvá-los, não é? Então, Jesus, ele, né, ele fez as pessoas raciocinarem e faz até hoje. Ninguém fez tanto apelos ao raciocínio quanto Jesus. E essa racionalidade, ela norteou a doutrina espírita. Se a gente pegar o Evangelho, não é? Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita vem reviver o cristianismo, né, na sua mais pureza e na sua simplicidade. Então vamos lá, vamos continuar. A fé cega, levada ao excesso, ela produz o fanatismo. Muito bem. Então, a gente pensa assim, a pessoa apresenta uma pessoa que é fanática, ela apresenta um comportamento onde as suas atitudes, tudo que ela pensa, para ela é o correto. Funciona como uma verdade absoluta. É como a gente fala, ela é dona da verdade. E ela considera o pior inimigo todos aqueles que não compartilham com as suas ideias, com a sua verdade, com a sua fé. Um exemplo disso, eu trago assim, né, que aconteceu assim na minha vida, onde quando eu morei em Curitiba, eu frequentava, minha família, muito a Federação Espírita do Paraná. Então, domingo tinha as palestras na federação. E um dos palestrantes era um homem chamado Cosme Massi, que ele é professor de física, foi professor do Colégio Positivo, um estudioso da doutrina espírita, uma pessoa bem, bem bacana. E ele contou em uma das suas palestras que na casa dele, uma vez ele estava lá com a esposa, e de repente tocaram a campainha e ele foi atender. E viu que eram várias pessoas que estavam ali para pregar outra religião sem ser a doutrina espírita. E ele então falou, tá bom, podem entrar. Ficaram ali na garagem e essas pessoas começaram a doutrinar, né? A falar da sua religião e doutriná-lo. Ele ouviu com toda a paciência, com toda a calma. Tá. Aí quando eles acabaram, ele falou assim para essas pessoas, agora eu ouvi vocês com todo respeito, com toda educação, agora vocês vão ouvir um pouquinho da minha religião. E ele começou a falar sobre a doutrina espírita. E o que aconteceu? As pessoas, no primeiro conceito, na primeira fala, né, do Cosme, as pessoas se levantaram e falaram, não, a gente não tem tempo para ficar ouvindo. Eu falei, mas poxa, aí ele falou, poxa, mas eu tive todo o tempo do mundo para vocês. Não, a gente não pode. E foram embora. E no domingo seguinte, na outra semana, ele viu que essas mesmas pessoas, né, que entraram na casa dele para falar da sua religião, elas não passaram na calçada onde ficava a sua casa. Elas atravessaram a rua, né, para doutrinar outras casas. Então, essa atitude, essa maneira de agir, né, representa o quê? De alguma forma, o fanatismo, né, da sua religião, que você acha que é a dona da verdade e você não questiona,
não é? Joana de Ângeles, ela traz uma fala muito interessante, que ela fala assim: um dos disfarces do materialismo é o fanatismo. Por quê? Essa palavra "porque" ela é especial, né? Por quê? Porque a gente pode não ser fanático religioso, né? A gente pode não ser fanático religioso, e não somos, graças a Deus, porque a doutrina espírita não prega a fé cega, né? Mas muitos são fanáticos, torcedores de futebol, de algum time, são fanáticos por um partido político, por uma banda de rock, né? São fanáticos por um lugar e por aí vai. Então, ela fala que o fanatismo ela é uma porta escancarada à fixação da intolerância. Não é? E a gente observa no mundo, né? O mundo ele está cheio de exemplos tristes, frutos do fanatismo religioso em nome da fé. Quantas perseguições, quantas guerras, né? Quantas mortes, né? Em nome de Deus são levantadas, acontecem. Nos dias atuais a gente vê isso também, não é? Principalmente na Semana Santa, quando, assim, algumas pessoas se autoflagelam, ferindo seus corpos, se entregam a privações terríveis, mas com que objetivo? De mostrar a sua fé em Deus. Se elas raciocinassem, elas veriam, né, que Deus, como Pai amoroso, misericordioso, bom e justo, nunca poderia ser homenageado com o derramamento de sangue dos seus filhos. Não é? Deus ia ficar feliz com a pessoa se autoflagelando? Não. Né? Mas cabe aí o quê? O raciocínio, né? O pensamento, o sentimento. Então, continuando. Quando a fé se baseia no erro, cedo ou tarde desmorona, mas a que tem por base a verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, porquanto o que é verdadeiro na sombra também o é na claridade. Então, a fé baseada na verdade, ela não tem o que temer. Eu não tenho o que temer se questiono. Se você tem a fé baseada na verdade, mesmo que te questione, você vai ter o quê? Vai ter argumentos, né? A fé, a sua função é o quê? Fornecer forças para solucionar problemas e não afastar as pessoas de testemunhos necessários, né? para a sua evolução. Então, tanto na sombra quanto na claridade, se ela for verdadeira, não há problema. É a verdade que ela está pregando, né? Continuando, cada religião tem a posse exclusiva da verdade. Porém, preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar sua impotência para demonstrar que está com a razão. Então, Kardec vem falar assim, né? Todas as religiões, toda religião pretende ter a posse da verdade. A gente sabe disso, né? Porém, preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar sua impotência para demonstrar que está com a razão. Então, por exemplo, se você... um exemplo pertinho da gente. Se você aconselha alguém a aceitar determinada crença, sem que ela possa questionar e sem que você não responda às suas dúvidas, é porque você não tem argumento suficiente para esclarecer sobre um assunto. Eu pensei muito assim, quando algum aluno me pergunta, professora, para que serve isso? E eu falo assim, copie e pronto, não sei, né? Para que a gente tem que aprender isso? E eu falo assim, porque sim, isso não é resposta. Eu tenho que ter argumentos para mostrar para ele que aquilo é importante.
não é? Quando eu falo assim, porque sim, eu não estou ajudando ele em nada a crescer como ser, como espírito imortal. Tá? Item 7. Diz-se vulgarmente que a fé não se receita. Daí, muitas pessoas afirmarem que se não tem fé, não é por sua culpa. Sem dúvida, a fé não se receita. E o que é ainda mais justo, a fé não se impõe. Não, ela não se receita, mas se adquire. Aí eu fiquei tão feliz quando eu vi isso, li isso. E não há ninguém a quem seja recusado possuí-la, mesmo entre os mais refratários, né, os mais duros. Então, o que Kardec fala? Que a fé verdadeira, ela não se conquista de uma hora para outra. Não é no estalar de dedos. E não há receita para se ter fé. Ela vai se desenvolvendo através de quê? Do trabalho no bem, do trabalho disciplinado, do estudo constante, do seu esforço, da sua perseverança, não é? E Kardec fala também que ela se adquire com o tempo. Então, a fé raciocinada, a fé, ela não é conquista do espírito, é aquisição individual. Em uns, a fé é inata, né? A pessoa nasce com essa virtude, já conquistou, né? Qualquer fagulha ali, essa fé se manifesta. Por quê? Porque ela já adquiriu, ela já trouxe essa bagagem, essa base de outras vidas. Né? A fé é fruto de experiências já vividas. Tem pessoas, quando eu estava estudando, me veio isso na cabeça por vivenciar isso. Né? Aí eu botei, tem pessoas, né, que nos momentos difíceis, momentos de doença, falam assim, tenha fé. Né? Outras pessoas falam para você, tenha fé, vai dar tudo certo, já deu com certeza. E isso te contagia, né? Te dá um ânimo, te dá um gás. Né? Se você não adquiriu ainda essa virtude, você pelo menos começa a pensar, a raciocinar. Poxa, fulano, ele tem uma fé, ele tem uma coragem, ele tem uma força, uma convicção. Isso é o quê? É sinal de progresso que essa pessoa traz de outras vidas. E graças a Deus ela está compartilhando contigo. Né? Se você tem olhos de ver, você raciocina e fala, poxa, eu quero conseguir também ter essa fé. No livro O Consolador, na página 232, está aqui, eu marquei, na questão 354, né? Esse livro é psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, tem a seguinte pergunta. Poder-se-á definir o que é ter fé? Aí tem as respostas. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei que vai dar certo, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Então, isto é, como é que a gente interpreta, né, essa resposta? A pessoa que tem fé, ela tem o quê? A certeza na assistência ali de Deus. Ela confia em Deus, em Jesus, não é na espiritualidade, mas ela não só
acredita na assistência, confia, ela não fica na inércia, né? Não fica em atitude contemplativa, porque a gente sabe de que vale ter fé sem obras, né? Acreditar em alguma coisa e nada fazer. Não vou esperar as coisas melhorarem. O que é crer, né? E desanimação, antíteses. Essa semana eu passei por um momento, né, assim, de dificuldade. Acho que todo mundo, né? A humanidade está assim. Aí eu fui para o meu quarto, aí eu rezei, mas rezei para Deus, para Jesus, não para modificar aquela situação, mas sim para que eu tivesse a calma, a serenidade, né? A calma, a serenidade para resolver aquela situação, né, que eu estava passando. Então, que eu tivesse a calma para raciocinar, para eu tentar resolver aquela situação. E graças a Deus, as coisas foram clareando, não é? Porque o Dr. Herman fala assim pra gente: vê o que você pede, não é? A gente precisa ter calma, serenidade, para a gente resolver várias situações das nossas vidas. Né? Senão a gente nem se liga à espiritualidade, a gente nem dá chance da espiritualidade chegar perto da gente. Né? Porque a gente está tão desequilibrada, está tão afoita, está tão nervosa, mas graças a Deus as coisas foram caminhando. Se as pessoas procurarem com, vamos dizer assim, né, com sinceridade, estudar, questionar, discutir de forma equilibrada, racional, os ensinamentos espíritas, as verdades espirituais, elas terão uma sustentação para irem construindo aos poucos essa fé racional. É o que fala nesse outro parágrafo. Nós falamos de verdades espirituais fundamentais e não desta ou daquela crença particular. Não é a fé que deve ir até eles. São eles, os refratários, né? São eles que devem ir ao encontro da fé. E se a procurarem com sinceridade, a encontrarão. Então, é o que a gente falou. Se a gente procura, né, com sinceridade, a estudar os princípios, né, espíritas, a doutrina espírita, com seriedade, de forma racional, essas verdades, a gente vai ter a sustentação para ir construindo aos poucos essa fé. Então não é, como a gente falou, de uma hora para outra, é com esforço, não é? E essas verdades espirituais que a gente já conhece pelos nossos estudos, pelos estudos que a gente faz, que são verdades sobre a reencarnação, sobre o mundo espiritual, não é? Sobre a lei de causa e efeito. Esses princípios vão aos poucos auxiliar a gente na conquista de quê? Da esperança, da serenidade, da confiança, na fé no futuro. Então, tudo é assim, é muito estudo, não é? É muita perseverança, é muita seriedade e é muita determinação. A gente traz ainda mais uma pergunta, rapidinho, é pergunta 356 do Consolador. Eu tinha marcado, mas que fala assim: a dúvida raciocinada no coração sincero é uma base para a fé? Aí eles respondem: toda dúvida que se manifesta na alma cheia de boa vontade, que não se precipita em definições a priorísticas dentro de sua sinceridade, é o que a gente acabou de falar, ou que não busca malícia, é um elemento benéfico para a alma na marcha da inteligência e do coração, rumo à luz sublimada da fé. Tá? E nosso tempo já está quase acabando e a gente vai finalizando
com o penúltimo parágrafo, né, do Evangelho, que fala assim: a fé raciocinada que se apoia sobre os fatos e a lógica não deixa nenhuma obscuridade. A pessoa crê porque tem certeza. E só tem certeza porque compreendeu. Eis porque essa fé não se dobra. E a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando também sobre a incredulidade, todas as vezes em que não encontra oposição sistemática interessada. Então, essa lição vem falar para a gente, né? Questionemos sim, não aceitemos tudo sem questionar, ficarmos com as dúvidas, não é? Porque dessa forma a gente não vai crescendo como ser, como espírito imortal. Não é? Questionar com seriedade, como a gente acabou de falar. Tá? Eu agradeço a todos a paciência, mesmo nesse modelo remoto, não é? Virtual. Agradeço a Deus, a espiritualidade, sempre presente, sempre vibrando pela nossa boa vontade, pela vontade de crescer. Então, gratidão é a palavra que eu deixo para todos. Um beijo no coração dos meus amados, queridos trabalhadores da Casa do Caminho. Não só os trabalhadores, mas todos aqueles que estão sempre nas reuniões de sexta, de quinta, os nossos jovens também, a todos. Agradecer a Jesus, a Deus, a nossa querida Casa do Caminho, a essa doutrina maravilhosa que conforta o nosso coração. Beijo, queridos, um beijo. Fiquem com Deus.